Graça e paz, amados irmãos, da parte de Cristo nosso Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, excepcionalmente, nessa quinta-feira, nesta noite, a gente não terá o culto presencial. Os irmãos estão nos assistindo então aí, através dessa nossa transmissão no nosso canal do YouTube. Eu quero desde já agradecer a sua atenção, sua participação, seu apoio a este estudo bíblico desta quinta-feira. Excepcionalmente hoje, nas próximas a gente vai fazer todas elas presenciais. Bom, meus irmãos, então, hoje a gente continua então essa série de estudos bíblicos que estamos fazendo no livro do Apocalipse, e hoje a gente ainda continua no capítulo 9, mas a gente já chega ao verso 13 até o versículo 21. Eu convido você para abrir agora a sua Bíblia e a gente vai ler essa palavra juntos agora, tá bom? Eu sei que a tradução que vai aparecer aí para você é um pouquinho diferente. Eu vou estar lendo na nova versão, na Bíblia, na nova tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida, só que essa tradução ela é atualizada, tá? Não é a corrigida não, é a atualizada. E diz assim o texto que a gente vai ler nessa noite. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de uma boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos anjos, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com elas causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós começamos então agora, no estudo dessa noite, a gente começa a olhar então agora a sexta trombeta. Mas antes da gente começar a falar da sexta trombeta, eu quero deixar claro mais uma vez para os irmãos que o livro do Apocalipse, ele não se encontra fechado, ele é um livro aberto, e ele é um livro que ele trata claramente da vitória do Senhor Jesus, da vitória da sua igreja, da vitória daqueles que têm o selo marcando as suas vidas. E esse livro, como nós já estudamos, eu já falei para os irmãos, ele está dividido em 7 sessões, e essas 7 sessões, elas são paralelas e progressivas, e cada uma delas contendo um período da história da igreja. E esse período é o período que nós conhecemos da dispensação da graça, e nesse período nós entendemos, nós percebemos que é o período que compreende desde a primeira vinda de Cristo
até a segunda vinda. Isso quer dizer que isto ainda está acontecendo, o que está narrado no Apocalipse está sendo realizado, está acontecendo nos dias atuais. Quero lembrar também aos irmãos que nós estudamos os 7 candeeiros que representam os 7 pastores, as 7 igrejas. Nós estudamos isso lá no capítulo 1 até o capítulo 3, depois nós estudamos do 4 ao 7, os 7 selos, que são os selos da perseguição do mundo contra a igreja, e a gente percebe que depois destes selos, aí sim vão aparecer as 7 trombetas. Se os irmãos se lembrarem, nós estudamos então do capítulo 8 até o capítulo 11, são as 7 trombetas. Porém, as 4 primeiras trombetas que nós estudamos, ela trata exclusivamente do juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os perseguidores da igreja, mas elas são as trombetas que o juízo de Deus ele vai se manifestar nos elementos da natureza. A gente não pode esquecer que o mundo natural, ou seja, a terra, o mar, os rios e os astros do universo, eles serão devidamente acometidos pelo executar destas 4 trombetas. Quando a gente chega na 5ª trombeta, aí a gente encontra já o juízo de Deus sobre os ímpios, e nesta 5ª trombeta, os irmãos devem de se lembrar que, ao ser tocada, ela libera então os gafanhotos estes que são seres espirituais, cheios de poder e autoridade, mas que estão ainda sob o domínio, sob o controle do Senhor, não podem fazer nada além daquilo que lhes for permitido, e a gente percebe que esses gafanhotos, eles são terríveis, são cruéis, mas eles ainda não estão causando a morte dos homens. Na verdade, os ímpios são flagelados, são afligidos, passarão por dores, angústias, desespero, lágrimas, tentarão fugir, tentarão se esconder do juízo de Deus, mas não alcançarão essa vitória, não conseguirão, não há para onde fugir do juízo de Deus. Mas agora nós chegamos então a esta 6ª trombeta. A 6ª trombeta que nós acabamos de ler, que o 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que procede dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. É o verso 13. O 14 vai completar, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Quer dizer que agora, na 6ª trombeta, o juízo de Deus, ele vem acompanhado da morte dos homens. Antes eram flagelos, antes eram dores, antes eram sofrimentos e lágrimas, mas agora vem o maior dos inimigos, agora vem a morte. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos lembrar que as trombetas, ao serem soadas, a progressiva intensidade do juízo de Deus é que a situação para os ímpios, elas só vão se agravar, só vão piorar. A coisa está ficando cada vez mais difícil. A cada trombeta que é tocada, então o juízo de Deus pesa a mão com mais força e executa o seu juízo sobre os ímpios, sobre os perseguidores da igreja, sobre aqueles que rejeitam o Deus Criador, sobre aqueles que negam o poder e a graça de Cristo, daqueles que não reconhecem Cristo como Senhor. E a gente vai acompanhando então que nessas trombetas que falam do juízo de Deus sobre esse mundo que persegue, que maltrata a igreja, a gente vai perceber que nessa 6ª trombeta o sofrimento aumentou e agora não é mais só o flagelo, agora vem a morte.
Mas esse texto que eu acabei de ler, principalmente os 3 primeiros versículos, eu quero destacar para os irmãos algumas lições que a gente pode tirar. A primeira lição é que o juízo de Deus sobre os ímpios, ele é um resultado direto das orações dos santos. Como assim, pastor? Quer dizer que eu, como discípulo, como crente, ao orar, a minha oração, ela vai influenciar na aplicação do juízo de Deus sobre os ímpios? Sim. Dá para você perceber, só por essa fala, qual é a importância da oração intercessória? Como é importante você estar intercedendo, você estar orando, buscando a face do Senhor, em temor, em santidade, em obediência, orando para que a vontade do Senhor prevaleça? Meus amados irmãos, quando a gente lê esse texto, note no versículo 15, que ele vai dizer assim, que esses 4 anjos que foram soltos, então há um dia, uma hora preparada, um dia preparado, um mês preparado, um ano preparado, para quê? Para que eles matassem a 1/3 parte da humanidade. Os irmãos imaginam que tragédia será essa sobre esse juízo, o juízo da 6ª trombeta? Agora eu queria que os irmãos entendessem o seguinte: esse juízo, ele já está acontecendo. Você vai perceber lá na frente que o juízo da 6ª trombeta, ele vai ter uma ferramenta de execução desse juízo, além dos 4 anjos que foram libertos, que foram soltos. Você vai perceber que existe ainda um resultado direto das súplicas, das intercessões dos santos, para que esse juízo seja aplicado. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque é extremamente importante eu e você compreendermos, ou seja, a igreja compreender que na Bíblia os juízos de Deus, eles vêm sobre a humanidade como resposta ao clamor do seu povo. Um dos exemplos que eu quero citar para os irmãos nessa noite é o exemplo de Êxodo. Os irmãos sabem que os judeus, 400 anos naquele cativeiro, eles clamaram, eles se lembraram do Senhor, eles suplicaram, eles pediram a ajuda do Senhor, eles oraram, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração deles, que o Senhor veio para resgatá-los, mas antes que Deus aplicasse o juízo sobre a terra e libertasse o seu povo, os irmãos se lembram que Deus enviou 10 pragas para depois, então, dessas 10 pragas, ele destruir o poder das divindades egípcias. Aquele poder que aprisionava, aquele poder que assustava, aquele poder que amedrontava, Deus destruiu todos os poderes daquelas divindades. Eu quero convidar os irmãos para que vocês entendam que essa cena do capítulo 9, dos versículos 13, 14 e 15, ela é a mesma que vai aparecer lá no capítulo 6, a partir do verso 9. Quer ver? O texto diz assim: quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que a mesma cena aqui do capítulo 6, do verso 9 em diante, é a cena que se apresenta aqui no capítulo 9, a partir do versículo 13. Ela é, na verdade, a gente vai perceber que é um resultado, há um resultado desse episódio. Se você ler no capítulo 6,
do versículo 12 em diante, você vai ver o resultado. Quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto que tornou negro o sol como saco de cinza e a lua toda como sangue. Os irmãos vão perceber, a partir do versículo 12 até o 17, o resultado do clamor dos mártires, dos santos. O resultado começa a acontecer, o juízo de Deus começa a ser derramado. Meus irmãos, a condição dos ímpios, ela é apresentada no capítulo 8. E a gente vai perceber que a condição deles diante de Deus é uma condição de tragédia, é uma condição de angústia, de sofrimento. E esse clamor dos santos faz com que haja uma resposta de Deus a essa condição dos ímpios. Lá no capítulo 8, você vai se lembrar que veio o silêncio e veio também a intercessão. Lá no capítulo 8 você encontra isso, silêncio e intercessão. O silêncio diante da perplexidade, da situação do pecado, da humanidade, dos ímpios, diante da santidade, diante da glória, da majestade do nosso Deus. E também a intercessão dos santos, porque o quadro é dramático. Irmãos, isso nos faz perceber, faz a gente entender o quanto a igreja precisa clamar, precisa interceder, inclusive para que a justiça de Deus seja feita na terra, seja feita na vida dos homens, mas clamar também pela humanidade, porque a humanidade, como eu e você sabemos, ela caminha de mal a pior. Mas agora, irmãos, eu quero fechar esse momento dessa palavra, dizendo para os irmãos que são as orações dos santos que sobem como cheiro suave diante do altar de Deus. Lá elas executam o seu propósito e o resultado das orações descem para a terra na forma de um juízo do Senhor sobre os ímpios, sobre os idólatras, os abomináveis e todos aqueles que rejeitam o poder, a glória e a autoridade do nosso Deus. Agora, irmãos, no texto que nós lemos, você vai ouvir que você vai ler, pode perceber, que há uma voz que soa dos 4 cantos do altar. O que quer dizer isso? Essa voz que soa dos 4 cantos do altar, ela significa, ela simboliza plenitude. Plenitude, ou seja, pastor, que plenitude é essa? Essa plenitude é a plenitude do altar da oração. Todas as orações dos servos de Deus sobem ao altar de Deus, e no altar de Deus vem as vozes, vem o clamor, vem a intercessão de todas as direções, de todo sentido. Como que é isso, pastor? Muito simples, meus irmãos. O 4, ele é uma representatividade do universo, é o número do universo. E quando a gente olha, então, essa situação, a gente vai perceber que essa voz do altar de ouro que anuncia o 6º anjo, que chama o 6º anjo, a 6ª trombeta, essa voz é a voz resultado das orações dos santos. Vem de todas as direções do altar, no sentido de plenitude, e essa voz então vai desencadear o soar, o agir da 6ª trombeta, do 6º anjo. Meus irmãos, sabe o que fica claro para mim e para vocês aqui? É que as orações dos santos pode desencadear a aplicação do juízo divino sobre os ímpios. Você consegue perceber, você consegue entender, observar a importância da igreja em oração? E essa palavra, irmãos, esse ensino, ela serve para nos encorajar, mas também serve para nos alertar para a importância do ministério da intercessão. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que quando eu e você, a igreja de Cristo, estamos de joelho, então nós estamos fazendo parte, nós estamos nos envolvendo
na aplicação do juízo divino, o juízo moral sobre os ímpios. Quando nós oramos, a igreja quando clama, quando intercede, quando dobra os joelhos, essa igreja está participando ativamente do juízo de Deus sobre os ímpios, sobre o juízo de Deus na história da humanidade. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja, através da oração, ela se associa àquele que era, que é, que há de vir, ao Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder e autoridade, aquele que é de eternidade a eternidade. A igreja se alinha com ele para que ela possa, então, ver o juízo de Deus sendo aplicado. Significa dizer, meus irmãos, que nós precisamos nos alinhar com esse ser superior, com esse ser soberano, mas que acima de toda a sua glória é o nosso Deus, é o nosso Paizinho querido, é o nosso Salvador, é aquele que vive e reina para todo sempre e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que eu quero destacar para você nessa noite é a lição de que o juízo de Deus, ele está sendo executado pelos 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Daqui a pouco eu vou explicar sobre essa situação do rio Eufrates, mas eu quero que você entenda o seguinte: esses 4 anjos, eles são os agentes do juízo de Deus. São eles que aplicam o juízo de Deus. Como é isso, pastor? Vamos olhar o texto? O texto diz assim, ó: foram então, verso 15, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens da terra. Meus irmãos, percebem? Esses anjos que está falando aqui, eles na verdade não são anjos de Deus, seres criados, seres santos, seres perfeitos, que estão em total obediência à palavra de Deus. Pelo contrário, esses 4 seres aqui, eles são espíritos fortes, poderosos, eles são demônios. Quando a gente percebe isso, porque o texto diz que eles foram soltos, eles foram desatados, eles foram liberados, eles não estão livres, mas esses 4 anjos, eles foram liberados para cumprir o propósito de Deus. Como eu disse antes, o número 4, ele é sugestivo, uma vez que o 4 também é o número do universo, de toda a Terra. A gente vai perceber que esse número 4 está tentando passar para mim, para você, a situação de que esses 4 anjos que lidam em todas as direções, em todos os lugares, quer dizer que não vai haver um povo, uma língua, uma nação, uma tribo, recanto do planeta, geograficamente falando, um recanto onde o homem possa se esconder. Os ímpios serão localizados e serão então punidos com o juízo de Deus através desses 4 anjos, que são seres espirituais de extrema força e poder, mas não são os anjos de Deus, são os demônios caídos. Meus irmãos, eu queria que vocês entendessem um pouquinho, bem pouco hoje, na semana que vem a gente continua, sobre a questão quando o texto fala do rio Eufrates, verso 14, que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, ele é o local onde Satanás entra na história da humanidade, se revela para a humanidade, e então ele faz com que os nossos primeiros pais sucumbam, caiam no pecado e morram. Porque o rio Eufrates é o local exatamente onde ficava o jardim do Éden. E ali foi que o diabo apareceu para Eva, e aí a seduziu, e esta também seduziu o seu marido, e ambos desobedeceram a Deus. Ou seja, o Éden estava nessa
posição geográfica do rio Eufrates. Mas há mais uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Lá também, o rio Eufrates, ele significa a região norte do território dos judeus. Essa região norte, eu quero lembrar aos irmãos que Isaías e também Ezequiel, eles vão falar sobre esse problema, tá, da região norte. Eles vão dizer que os cavaleiros, que a cavalaria imensa, forte, poderosa, ela virá do norte e virá para danificar, para causar dano, para fazer uma verdadeira carnificina, para derramar o sangue, para realmente destruir muitas vidas, talvez até algumas consideradas inocentes, mas elas vão ser destruídas. E o que isso significa para nós hoje, irmãos? Significa que o Eufrates, ele era o limite ao norte do território dos judeus, que fazia fronteira com duas grandes potências daquela época, da época de João, que seria, no caso, a Assíria e a Babilônia. E essas duas potências, elas também viriam do norte, para invadir, para destruir a Israel. E essas duas potências, ou essa figura aqui, ela representa para mim e para você, os ímpios, os gentios e os inimigos do povo de Deus de toda a época, de todo lugar. Quer dizer que esses inimigos, os inimigos e perseguidores da igreja, não vão ficar impunes. Virá um juízo para eles também. E eu quero também declarar para os irmãos que essa perseguição, ela vai se levantar através desses inimigos. E ela tem se levantado, irmãos, tem se levantado já na época de Jesus, tem se levantado depois na época dos apóstolos, mas tem se levantado também na nossa época. Sabe por quê? Porque quando a gente lê sobre a sexta trombeta, aqui no capítulo 9, ela está falando do juízo de Deus sobre o mundo, está falando sobre a aplicação desse juízo sobre os ímpios caídos. E aí, qual é a consequência disso? É muito simples. Você percebe que esses anjos, eles vão ter poder, autoridade, limitados por Deus, mas eles podem matar, vão destruir a vida de 1/3 dos seres humanos. É como se você pegasse a população mundial, você dividisse em 3, e uma parte dessa fosse completamente riscada do mapa, completamente exterminada. Mas pastor, quando vai acontecer isso? Como vai acontecer? Isso já vem acontecendo, porque essa banda do norte, a banda do rio Eufrates, é aquela parte da onde estão surgindo e aparecendo todos os perseguidores da igreja de Cristo, estão aparecendo aqueles que vêm promover a morte e a destruição, porque da banda do norte é que aparecem esses destruidores, e eles vêm com mais ferocidade, com mais atrocidade, eles vêm trazer destruição para aqueles que são alvo do juízo de Deus, aqueles que rejeitaram, aqueles que negaram, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia diz que haverá um juízo severo para cada um deles. Queridos irmãos, vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua esse estudo bíblico. Hoje os irmãos perceberam que a gente foi só até o versículo 15 do capítulo 9, mas quinta-feira que vem, se Deus assim permitir, presencialmente, a gente vai concluir esse estudo do capítulo 9, e lembrando aos irmãos, estamos estudando sobre a sexta trombeta. A sexta trombeta trará morte. O juízo divino, ele será manifestado aos homens com a morte. Mas irmãos, preste atenção,
aquela palavra que a gente leu no capítulo anterior, no capítulo 6, que os ímpios buscarão a morte, que os ímpios vão procurar a morte e não vão encontrar, é um sentido não só literal, mas é um sentido real do que há de acontecer com todos os ímpios, que não se arrependerem, que não se converterem, que não se consertarem no relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite de paz. Amém.